de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém, irmão? Mais um textinho, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, somente 2 versículos, versículo de número 4 e o versículo de número 5, aonde existe um detalhe aqui do texto dessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 4 e 5 diz assim: e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Amém, irmão? Voltando lá para Ruth, lá, deixa a Bíblia aberta lá, irmão. Hoje é um culto de salvação. Amém. Hoje é um culto de cura. Hoje é um culto de bênção, de restauração da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pois o poderoso Deus está aqui. Quem crê, glorifica o nome dele. Exalte ao Senhor, irmãos. Todo mundo conhece a história do livro de Ruth. Ela é uma moabita que casa com o filho de Noemi. E Noemi, depois de 10 anos, perde seus filhos, só fica as suas noras. E vocês sabem a história. A Noemi ouve que em Belém está tendo pão novamente, que Deus visitou o seu povo e está dando colheita. Passou o tempo de fome, está vindo o tempo da abundância, e ela retorna de Moabe. As suas noras vão acompanhando. No meio do caminho há um diálogo ali, um compromisso que Ruth assume. Ruth vem para a terra de Israel, mas ela era uma moabita. Ela não poderia nem morar, nem habitar, nem entrar na congregação dos israelitas por causa da sua descendência de Moabe. Mas ela está junto com a sua sogra. Ela ouve o conselho, pratica ali o que ela foi ensinada e instruída, e Deus muda o cativeiro de Ruth. Deus muda a história de Ruth de uma tal forma, de uma tal maneira, que lá no futuro, que é no livro de Mateus, quando vai contar a história de nosso Senhor Jesus Cristo, entra o nome de Ruth, e o nome dela entra com honra, entra ali com admiração, porque os homens não falavam o nome das mulheres, mas Ruth e Raabe entrou na genealogia. E a Ruth está ligada com Raabe, porque a Raabe era a sogra da Ruth. Olha a ligação. Então nós podemos pegar aqui a história dessas duas mulheres rapidamente e observar sobre o poder do Redentor. Porque tanto Ruth ela foi redimida, como Raabe também foi redimida. E o livro de Ruth é um livro que fala de redenção. E o que é redenção? Redenção é quando uma pessoa perde tudo, ela está escravizada na miséria, vem o seu parente remidor e compra aquela pessoa, restaura a sua saúde, restaura as suas terras, restaura os seus bens e a sua história. Eu tenho uma boa notícia nessa noite: o Redentor está aqui. Quem pode glorificar o nome dele nessa noite? Vamos pegar rapidamente. O Salmão, ele era filho de um príncipe de Judá. O seu nome, Nasson. Ele era um príncipe. E todos conhecem a história. O povo de Israel entrou na terra prometida.
E aí Josué manda as espias, que entra na casa de Raabe, uma mulher que estava destinada à destruição, era um anátema de Deus, porque Deus havia falado, tudo que é em Jericó e Cananeu deve ser queimado e destruído, não deve viver ninguém. Mas a Raabe, ela creu na promessa de Deus, ela cria na misericórdia de Deus, ela sabia, o Deus de Israel, ele pode ser um Deus de juízo, mas ele é um Deus de amor e misericórdia, e se eu crer nele, o juízo e a ira vai se transformar em graça. Quem crê nisso glorifica a Deus. Deus ainda te ama e tem misericórdia da sua vida. Aí ela recebe os espias, ela protege os espias, e quando eles estão indo embora, e o que ela era? Uma prostituta ou uma meretriz. O eufemismo da palavra não altera o ato. Situação difícil, uma pessoa totalmente inundada no mundo do pecado, mas que cria no poder da redenção. Quando os espias estão indo embora, ela fala assim: que sinal que eu vou ter na minha vida, que eu e a minha casa não vamos ser destruídos? Aí eles falam assim: o sinal é o seguinte, coloca na tua janela um fio de escarlate, na qual nós estamos descendo, e no dia que nós viermos para destruir esta cidade, a tua casa e tudo que tiver dentro dela não vai ser destruído, porque este fio vai ser o sinal da tua aliança e do teu pacto conosco. E a Raabe obedeceu. A Raabe deixou na sua janela ali aquela marca do fio de escarlate, e quando Deus derrubou a muralha, derrubou a esquerda, derrubou a direita, mas a casa de Raabe não caiu, e ninguém que estava lá dentro pereceu, porque o Deus de salvação, ele guarda aqueles que estão debaixo da sua graça. Mas o que me chama a atenção? A Raabe me ensina duas coisas, eu não vou prolongar. A primeira coisa que a Raabe me ensina é que para que nós venhamos ser salvos e libertos da situação horrível que estamos e possamos ter uma nova vida, é necessário receber a palavra, a mensagem, e crer nela. A palavra é o poder de Deus, a mensagem: Jesus morreu pelos teus pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e hoje o Espírito dele está aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode glorificar o poder desse sangue na sua vida? Esse sangue ainda perdoa pecado, esse sangue ainda transforma a vida, esse sangue ainda liberta. Não importa quem você foi, o que você fez, importa que hoje você pode ser transformado. A segunda coisa que eu aprendo com Raabe: nós temos que ter o sinal de escarlate em nossas vidas. No caso de Raabe, era o fio de escarlate, na sua vida, o sangue de Jesus. Quem tem o sangue de Jesus na sua vida? Quem pode clamar pelo poder desse sangue? Não adianta, o pecado ele nos condena, o pecado atrai a ira de Deus, o pecado nos leva à perdição e à destruição. Há poder no sangue de Jesus, e bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E nesta noite, através da vida de Raabe, uma prostituta, eu aprendo que quando eu creio na palavra, recebo a palavra e recebo a marca do sangue, eu não vou ser destruído, eu não vou perecer, mas eu vou ser salvo e habitar no meio do povo de Deus para todo sempre. No caso de Raabe, ela morou em Israel. No seu caso, na Jerusalém celestial. Aí, o que me chama aqui, o Salmão, ele era filho de príncipe, filho de homem honrado, homem zeloso. Mas agora ele olha para Raabe, e ele não vê ela mais como uma prostituta, não vê ela como uma cananeia, mas ele vê ela como uma mulher transformada e libertada pela graça de Deus. E ele casa com Raabe, e ela faz parte agora do povo de Israel, faz parte agora da linhagem de Judá, que é a linhagem real. Ela faz parte da bênção de Deus. Olha que privilégio, de prostituta a princesa, de pecadora a salva, de alguém que ia perder tudo, agora como princesa na casa de Deus. Deus quer fazer isso na sua vida a partir de hoje. Quem crê glorifica o nome do Senhor. Deus pode mudar
mudar a tua história e pegar todos os teus pecados, todas as acusações e jogar no mar do esquecimento. Mas as pessoas vão apontar o dedo. Se prepara. E quem vai apontar o dedo é quem está dentro da igreja, que são os maiores fariseus. Mas é Jesus que te amou e te perdoou. Glorifica o nome dele e exalte ele para todos sempre. Dessa relação, Salmão e Raabe, nasce Boaz. Abençoado, próspero, dono de campo, rico. E de repente Boaz, ele olha nas suas plantações uma viúva moabita. Ele conhecia Deuteronômio capítulo 25, quando Deus fala que nenhum moabita entrará na congregação, que nenhum moabita, nem na 10ª geração, poderia estar no meio do povo, porque não saiu com pão e água para dar aos filhos de Israel. E quem falou isso foi Moisés, sendo usado por Deus, era a palavra de Deus. Mas Boaz, ele aprendeu através da história da mãe dele, que há um Deus que perdoa, há um Deus que transforma, há um Deus que liberta, e há um Deus que muda a história. Quem crê neste Deus, glorifica ele nessa noite. Vocês conhecem a história. Ele bateu o olho em Ruth, aí viu, o amor falou mais alto. E quem derrama o amor em nossos corações é o Espírito Santo, como diz Romanos 5,5. Moabita. Mas o que eu aprendo com Ruth e que me chamou a atenção? Com Raabe eu aprendo o compromisso e a marca do sangue. Com Ruth eu aprendo também que nós temos que ter aquele compromisso, e o nosso compromisso tem que mudar totalmente a nossa vida, a nossa história e os nossos pensamentos. Porque ela era moabita, cresceu no meio de Moabe, tinha costumes moabitas e fazia tudo que os moabitas faziam. Mas no capítulo 1 de Ruth, ela chega para Noemi e fala assim: ó, aonde você for, eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e nada além da morte vai me separar de ti. Quem tem compromisso com o Evangelho, levanta a sua mão. Isso mostra arrependimento e transformação de vida. Não adianta você querer a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mas querer continuar vivendo e fazendo as mesmas coisas. Deixa de ser moabita nessa noite, em nome de Jesus. Assuma um compromisso. Este povo será o meu povo, esta igreja será a minha igreja, essa doutrina eu vou viver, e há um Deus lá em cima que está olhando para você. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Ele está te olhando, Ele está te contemplando, e se nessa noite você assumir esse compromisso, se prepara, Deus vai mudar a tua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Aí a Ruth agora ela está no meio do povo, ela está vivendo no meio do povo, está comendo da seara do povo, mas ela está comendo pelas beiradas, os respingos, porque ainda ela não foi redimida completamente. Ela tinha assumido um compromisso, mas ainda não fazia parte 100% do povo. Mas Boaz está ali. Aí chega Noemi e fala para ela assim, capítulo 3: minha filha, toma um banho, se perfuma e vai lá e deita nos pés dele, e ele vai acordar. Eu estou resumindo, vale a pena ler o livro, é muito lindo. Quando ele acordar, ele vai ver você nos pés. Aí você fala para ele estender a aba do manto dele sobre a sua vida, porque ele é o teu redentor. Isso significa: redime a minha vida. Ela obedeceu, ela fez conforme ela foi instruída. E quando chega uma alta hora da noite, o Boaz está lá deitado no meio dos seus trigos. Ele acorda, aquela mulher no seu pé, aquele cheirinho de perfume maravilhoso. Mas ele era espiritual, meu irmão. Não tem nada a ver com o que acontece em novela hoje em dia, não. É coisa debaixo da graça de Deus. Aí ele fala: quem és tu? Eu sou Ruth, a moabita. Estenda sobre mim a aba das suas vestes, pois és o meu remidor. Aí você sabe o que ele fala para ela?
minha filha, este último ato seu foi maior do que os primeiros, porque você buscasse a minha benevolência. Eis que eu não pararei até cumprir o teu desejo. Quem crê que o Senhor vai fazer isso? Agora vamos aplicar em nossa vida. Toma banho e se perfuma e vai os pés. O que é? Quem que nos lava? A palavra nos lava. Desde o começo do culto está sendo declarado que Jesus te limpa, que Ele te purifica, que Ele veio tirar o teu sofrimento, que Ele quer escrever uma nova história. O que é se perfumar? É receber a presença do Espírito de Deus no teu coração, é declarar: eu quero, Senhor, a tua presença na minha vida, eu quero a tua bênção. E o que é ir aos pés de Boaz? É confessar Jesus nessa noite. Quem crê, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Estenda a aba da sua veste. É você pedir: Senhor, cobre a minha vida, vem fazer morada e habitação em mim, e me faça parte do seu reino. No outro dia, o Boaz acorda, vai lá. Aí é o texto que eu li. E ele compra Ruth. E quando ele compra Ruth, o povo falou assim: ó, seja bendito, abençoado, afamado, honrado, e que esta mulher entre na tua casa e edifique a tua casa. Mas ela é moabita. Mas quem está debaixo da graça de Deus faz parte da obra de Deus. Se você pegar a genealogia, que daí termina o livro de Ruth, com a genealogia, o que fala da genealogia? Que ela gerou um menino chamado Obed, que significa servo. Depois gerou outro chamado Jessé, que era o seu neto, que significa nele está o meu prazer. E depois gerou um filho chamado Davi, que significa o amado. Deus revelou o seu templo para Davi, e foi o filho de Davi que edificou o templo para a casa de Deus. Uma descendente de Moabita, mas debaixo da graça e da misericórdia. Irmão, irmã, as pessoas podem dizer: você nunca vai ser ninguém na obra. Eu declaro: Deus quer usar a sua vida, Deus quer mudar a tua história e fazer coisas grandes. Quem crê, levanta a sua mão e tome posse. Esta é a obra de Deus na vida do homem e da mulher. É pegar um pecador do monturo, da cinza, do Zé Ninguém, alguém bebum e drogado, e colocar para se sentar entre os príncipes. É dizer: essa não valia nada, era uma prostituta, cachaceira, vivia de casa em casa se prostituindo, mas agora é esposa, mãe de filho, adoradora e uma bênção na presença de Deus. É pegar alguém que era pecador, que era totalmente da rua, macumbeiro, espírita, católico, tudo que essa porcaria, e colocar aqui dentro, e depois um dia evangelista, a pastor, e declarar: o meu espírito é com ele. Quem crê nisso glorifica a Deus. Deus quer escrever uma nova história. O mesmo Deus que dá a palavra, Ele aplica a palavra como Ele quiser. E eu termino dizendo: homem nenhum impede o chamado de Deus na sua vida. Homem nenhum pode atrapalhar o que Deus tem para você, se você seguir o exemplo de Raabe e Ruth. Raabe, receba a mensagem, creia na mensagem e esteja debaixo do sangue de Jesus. Ruth, assuma um compromisso e peça para o Senhor te revestir com o Espírito dele. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque esta é a missão de Jesus: redimir o homem e a mulher do pecado, da queda e da destruição, e mostrar a sua imagem e a sua glória nesta vida. Terminando tudo,